confiamos em Ti, confiamos no Teu sustento, confiamos na Tua paz que reina em cada coração daqueles que entregaram a vida a Cristo Jesus. Por isso que nós cantamos aqui ao Senhor, é por isso que nós dedicamos ao Senhor as nossas vidas e também os nossos bens. Ó Deus, que esses bens continuem sendo usados para a expansão do reino do Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, usa-nos na integralidade do nosso ser, ó Pai, no Teu reino, para que mais pessoas possam desfrutar da presença do Senhor e que mais pessoas possam desfrutar de salvação em Cristo Jesus. Nós Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem nos conduzido, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem sido conosco. Nós Te adoramos, ó Pai, aqui nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Crianças, as professoras já estão esperando por vocês lá atrás. Então, que Deus abençoe muito a vida das nossas crianças que estarão se dirigindo para o culto infantil neste momento. E nós, meus irmãos, abriremos a palavra de Deus na segunda carta de Paulo a Timóteo. Nós vamos ler do capítulo 6, do capítulo 4, dos versos 6 ao verso 18. Segunda Timóteo, capítulo 4, dos versos 6 a 18. Assim como nós estamos, meus irmãos, sentados, mas com muita reverência, façamos a leitura da palavra de Deus. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor reto, juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, e Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos, traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém veio ao meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isso não lhes seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda a obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Oramos mais uma vez, meus irmãos, vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra, que está aberta diante de nós com liberdade. Pedimos que nessa noite, ó Pai, o Senhor fale nessa manhã o Senhor fale aos nossos corações. Pedimos que o Teu Santo Espírito nos ilumine, porque sem o Senhor nós nada podemos fazer. Sem o Senhor, ó Pai, nós não temos compreensão da Tua palavra, de modo que a Tua palavra transforme o nosso ser. Por isso, fala aos nossos corações através do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos de frente com a realidade, e esse é o tema da nossa exposição nessa manhã. A realidade diz respeito a acontecimentos, momentos e circunstâncias que são verdadeiros. De forma bem simplória, nós podemos definir realidade dessa forma. Pascal, filósofo, descreve o ser humano como grandioso e miserável. Algumas situações podem levar o homem a constatar que a vida é bela, que a vida é maravilhosa, que a vida é deleitante, mas outras situações podem levar o homem a viver em momentos de alegria, angústia e sofrimento. Por isso que esse filósofo descreve o homem como belo,
e miserável. Meus irmãos, por vezes, a realidade a qual nós estamos vivendo nos faz nos encaixar perfeitamente na descrição deste filósofo, porque às vezes nós desfrutamos da vida, da beleza que a vida nos traz, desfrutamos daquilo que o Senhor nos proporciona, claro, mas também nós passamos por momentos de tristeza e passamos por momentos de angústia e momentos difíceis, e esses momentos nos fazem de fato chorar. Nós sabemos disso. E o final da vida do apóstolo Paulo, meus irmãos, mostra que a realidade pode ser dura, inclusive para crentes em Jesus. A realidade pode ser difícil, inclusive para mim e para você que estamos aqui nessa manhã rendendo um culto ao nosso Deus. A realidade pode nos abater de uma forma a qual nós não estávamos esperando. Porém, mesmo diante da dureza da realidade, mesmo diante da dureza da vida, mesmo diante de sermos abatidos de uma forma a qual nós não estávamos esperando, crentes em Jesus, eu e você que estamos aqui essa manhã, nós podemos confiar que mesmo diante desta realidade, ou destas realidades, destes momentos, dessas circunstâncias, nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. E meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler são literalmente as últimas palavras do apóstolo Paulo. Ele escreve para o seu filho na fé, Timóteo, fortalecendo, encorajando, orientando o jovem pastor a que permanecesse firme no propósito para qual ele foi chamado e qual foi reconhecido pelo presbitério pela imposição de mãos. Paulo vai dizer para Timóteo fortalecer-se. Paulo vai dizer para Timóteo ficar firme naquilo que ele sabe, a qual foi passado pela sua mãe e pela sua avó. Paulo vai dizer para o jovem Timóteo pregar o evangelho, falar do amor de Deus, porque os tempos seriam complicados, os tempos seriam difíceis, os tempos seriam duros, principalmente para aqueles que se dispõem a viver diante do Senhor. Paulo vai dizer para o seu filho na fé que aqueles que querem viver piedosamente em Cristo padecerão necessidades. E quando o apóstolo Paulo chega no capítulo 4, no versículo 6, ele começa a descrever a sua realidade. Ele começa a mostrar aquilo que estava acontecendo com ele. E nós vemos, meus irmãos, diante das palavras do apóstolo, que o martírio era iminente. O apóstolo Paulo diz: meu filho Timóteo, versículo 6, o meu sangue já está prestes a ser derramado, como uma oferenda, o meu sangue já está prestes a ser derramado, eu já estou próximo da morte, verso 6, quanto a mim, eu já estou sendo oferecido por sacrifício de libação. Timóteo, eu já estou prestes a morrer, mas Timóteo, eu também estou pronto para desmontar o acampamento, atravessar para o outro lado da margem e deixar as cargas que este mundo colocou sobre a minha vida. É isso que significa a palavra partida, a qual está no versículo 6. A palavra partida pode ser traduzida dessas três formas: alguém que levanta acampamento e que vai para outro lugar, alguém que atravessa para o outro lado da margem, e também alguém que deixa as suas cargas. Então Paulo está falando para o seu filho na fé: Timóteo, eu estou pronto para fazer tudo isso, eu estou pronto para morrer, porque Timóteo, eu completei o ministério que eu recebi do meu Senhor, a qual o apóstolo Paulo, inclusive, meus irmãos, vai dizer no capítulo 20, verso 24 de Atos, que ele recebeu do Senhor um ministério, testemunhar do evangelho da graça de Deus. E ele está dizendo aqui no versículo 7, Timóteo, eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. A minha vida, Timóteo, na labuta do ministério não foi fácil, não foi amenidade, não foi simplicidade, não foi um combate, foi lutas. Por exemplo, quando ele escreve aos crentes em Corinto, ele vai dizer que lutou com feras em Éfeso, ele vai dizer que foi perseguido, ele vai dizer que sofreu naufrágios, ele vai dizer que passou por muitas coisas, porque foi luta, porque foi um combate. Mas Timóteo, eu completei a carreira. Timóteo, eu cheguei ao final da carreira que Deus propôs para mim. Timóteo, e apesar de toda a luta, de toda a dificuldade, de toda a angústia, de todo o sofrimento que eu passei pelo nome de Jesus, eu permaneci firme na fé a qual Ele me deu. Ele está dizendo, eu guardei a fé,
Eu permaneci firme na fé, Timóteo. Já agora, a coroa da justiça, a qual o reto juiz me dará naquele dia, está preparada, Timóteo. E não somente para mim, mas também para todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, porque foi Ele que conquistou essa coroa. E aqui, meus irmãos, a figura da coroa que o apóstolo Paulo usa, era uma figura de um corredor, que depois de receber o seu prêmio, porque ganhou a corrida, era coroado na frente das pessoas. Então o apóstolo Paulo está dizendo: Timóteo, a coroa a qual o Senhor Jesus Cristo correu e venceu e conquistou para mim, já está pronta para que eu receba. Ele está dizendo, meus irmãos, mas não somente para mim, Timóteo, porque a essência do Evangelho é que todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo tem a vida eterna. Por isso, não somente para mim, mas para todos quantos amam a vinda do Senhor. E aqui, meus irmãos, nós fazemos uma pausa e nos perguntamos se nós amamos a vinda do Senhor. Se a vinda do Senhor fala mais ao nosso coração, ou traz mais motivação, satisfação e deleite em nosso coração, do que as bênçãos e as coisas positivas que vivemos nesse mundo. Sim, nós vivemos coisas positivas nesse mundo, como falamos, mas nós precisamos nos perguntar se o nosso coração pulsa fortemente pela vinda de Cristo, por essa coroa que está reservada para todos quantos amam a vinda do Senhor Jesus. E ele está dizendo: Timóteo, o martírio é iminente. Eu já estou pronto, Timóteo, para ir para o reino a qual o Senhor está preparado, ao qual o Senhor preparou para mim. E meus irmãos, quando ele expõe que o martírio era iminente, ele também vai mostrar que a solidão apertava o peito, porque no versículo 9 ele vai dizer: procura vir ter comigo depressa. Timóteo, vem aqui estar comigo, Lucas está comigo, mas eu preciso de mais gente aqui do meu lado, Timóteo. Timóteo, venha rápido, venha depressa, venha sem demora. E meus irmãos, permita-me um testemunho pessoal. Quando eu jogava no Atlético, todas as coisas já estavam prontas para que eu pudesse ser um profissional do Atlético. Pelo menos é o que diretores, imprensa falavam em Belo Horizonte. E eu precisei fazer uma cirurgia no meu joelho. E no mês de janeiro, é esse mês chuvoso que nós conhecemos, eu e mais um amigo meu ficamos sozinhos lá no centro de treinamento do Atlético. E meus irmãos, a solidão da minha família, dos meus amigos, dos meus companheiros de clube, apertava o meu peito. Era difícil ficar lá sozinho. E a Júlia e a minha mãe sabem, o que eu fazia era chorar todo dia, o dia inteiro, enquanto os meus amigos não chegavam, enquanto eu não pude vir para a casa da minha mãe, ou enquanto eu não pude vir aqui para Divinópolis, para poder ficar com a Júlia e a família dela. Meus irmãos, a solidão aperta o peito, a solidão é complicada, a solidão é difícil. E o apóstolo Paulo está dizendo assim para Timóteo: vem ter comigo depressa, meu filho. Vem ter comigo depressa, porque eu estou aqui sozinho. E talvez você esteja se sentindo sozinho. Mas na igreja do Senhor nós encontramos alento. Na igreja do Senhor nós encontramos o remédio para que a solidão pare de apertar o peito. E por que eu estou falando tanto da igreja, meus irmãos, nesses dias? Porque de fato esse ajuntamento não se compara a nada. Porque nesse ajuntamento aqui nós não teremos, no mundo nós não teremos aquilo que nós temos nesse ajuntamento. Por isso que Paulo está chamando Timóteo, vem ter comigo depressa. Sabe por quê, meu filho? Demas amou o mundo, e ele era o meu cooperador. Porque quando nós abrimos a palavra de Deus, em Filemão, no verso 24, o apóstolo Paulo chama Demas de cooperador. Quando nós olhamos capítulo 4, verso 14 de Colossenses, o apóstolo Paulo chama Demas de cooperador, ou seja, esse Demas estava ao lado do apóstolo Paulo, e ele está dizendo: sabe, meu filho, eu quero que você venha depressa, porque eu estou me sentindo sozinho. Demas, ele amou mais o mundo do que a minha companhia, e ele amou mais as coisas do mundo e me abandonou. Veja o que está escrito no versículo 10, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Ele era o meu cooperador, ele estava do meu lado, mas ele me abandonou.
Ele estava lutando comigo a luta, mas eu não sei o que aconteceu com Demas. Ele amou mais o mundo do que as coisas do Senhor, e ele me abandonou. Por isso, meu filho, venha ter comigo depressa. Meus irmãos, me permita a continuidade da ilustração da minha cirurgia. Quando eu estava jogando, nós somos campeões da Taça Belo Horizonte, é uma espécie de campeonato brasileiro da Sub-20. Fizemos a melhor campanha da história dessa Taça BH, porque nós ganhamos de todo mundo, não perdemos nenhum jogo e não sofremos nenhum gol. Isso foi a campanha histórica da Taça Belo Horizonte. Não aconteceu isso na história desse campeonato. E aí, meus irmãos, quando eu cheguei em casa, os amigos estavam próximos, estavam do lado. É isso aí, campeão e tal, aquela coisa. Me dá uma camisa, me dá uma chuteira. E, meus irmãos, eu tinha chuteira, muita chuteira. Hoje eu tenho uma chuteira hoje, que eu nem uso. E, meus irmãos, quando eu fiz a minha cirurgia, nenhum desses amigos mandou uma mensagem. Para ser justo, apenas um amigo mandou uma mensagem. Ele é o Diego. Diego, Deus abençoe sua vida se você um dia ver essa pregação. Ele me mandou uma mensagem falando assim: a gente tinha um cumprimento, negão, eu estou com você para tudo que você precisa. Eu estou do seu lado e eu sei que você está sofrendo nesse momento. E eu estou com você. Aquelas pessoas que me pediram camisa, chuteira, as quais eu dei, nenhuma delas, meus irmãos, mandou mensagem, ou uma ligação, ou sequer uma visita quando eu estava na casa da minha mãe. Isso mostra que de fato as pessoas amam aquilo que nós podemos dar a elas, não a nossa pessoa. Nós precisamos refletir, meus irmãos, se nós estamos vivendo dessa forma. Mas o apóstolo Paulo está dizendo aqui: meu filho, a solidão tem apertado meu peito. Os outros que estavam comigo foram para determinados lugares. Crescente foi para a Galácia, Tito foi para a Dalmácia. Eu enviei Tíquico até Éfeso, como ele vai dizer no versículo 12. Mas, meu filho, eu aprendo uma coisa: na solidão, eu percebo como é importante nós reatarmos os nossos relacionamentos. Sabe o João Marcos? Sabe o Marcos, que na nossa primeira viagem missionária nos abandonou? Sabe este menino que nos deixou na nossa viagem, quando eu estava junto com Barnabé? Sabe ele, que eu me separei de Barnabé por conta disso? Sabe esse menino? Traga ele para mim. Ele é útil por causa do ministério. Ele é último no meu ministério, então traga ele para mim, Timóteo. Na verdade, ele é meu cooperador, porque quando Paulo escreve a Filemon, ele também chama esse Marcos, João Marcos, de cooperador. E no versículo 11 ele está dizendo: Lucas está comigo, toma contigo João Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Meus irmãos, além da solidão apertar o peito e do martírio ser iminente, a privação era sentida na pele. No verso 13 o apóstolo Paulo diz: quando vieres, meu filho, traz a capa que eu deixei em Troade. Os comentaristas bíblicos são unânimes em dizer que Paulo estava preso aqui, numa masmorra romana, onde era muito frio, onde o frio castigava a pele, o ser inclusive. E o apóstolo Paulo está dizendo: meu filho, traz a capa, porque eu estou com frio aqui. Traz a capa, porque eu tenho necessidade de aquecer o meu corpo. Meus irmãos, os irmãos estão vendo o quadro a qual o apóstolo Paulo está inserido? O apóstolo Paulo está passando por privações, as privações que são literalmente sentidas na pele. A traição cortava a alma do apóstolo Paulo. No versículo 14, ele diz: Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. E muitos comentaristas bíblicos, estudiosos da palavra de Deus, dizem que este homem delatou Paulo para Roma. Foi esse homem que entregou Paulo para Roma. Por isso Paulo está dizendo: ele causou-me muitos males. E meu filho, Alexandre me prejudicou muito, e eu estou aqui provavelmente por causa dele. E aí o apóstolo Paulo dá algumas orientações para Timóteo, dizendo: guarda-te dele.
Guarda-te dele, porque ele resistiu às nossas palavras, ele resistiu ao Evangelho. Esse é o mesmo Alexandre a qual o apóstolo Paulo, na primeira carta, no capítulo 1, vai entregar a Satanás para que ele aprenda a não blasfemar. E Paulo está dizendo: meu filho Timóteo, guarda-te dele, cuida-te dele, fique esperto com Alexandre, porque provavelmente eu estou aqui por causa dele. Por isso que a traição cortava a alma, meus irmãos. E o apóstolo Paulo está dizendo que o abandono era sentido no coração. Veja comigo, o versículo 16, quando ele diz: na minha primeira defesa, ninguém veio ao meu favor. Ele evangelizou pessoas, ele plantou igrejas, ele deu a vida pelo Evangelho, e não tinha uma pessoa ali na defesa dele para dizer: esse homem é inocente, esse homem não cometeu os crimes pelos quais ele está sendo acusado. Na minha primeira defesa, meu filho, ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram. Meus irmãos, o apóstolo Paulo plantou a igreja a qual as pessoas que faziam parte dessas igrejas o abandonaram. Não tinha ninguém de Corinto, não tinha ninguém das igrejas que o apóstolo Paulo plantou, não. E aqui, meus irmãos, ele está dizendo: ninguém veio ao meu favor, Timóteo, ninguém foi dizer uma palavra para mim de ânimo, ninguém estava do meu lado para dizer: esse homem é inocente. Mas, meu filho, eu aprendi com um jovem a qual eu matei, inclusive, um jovem a qual eu consentia na morte dele, e esse jovem era Estevão. Se os irmãos olharem o capítulo 7 de Atos, a mesma palavra, ou a mesma frase que Estevão usa quando estava sendo apedrejado, é a frase que o apóstolo Paulo usa aqui no versículo 16, quando ele diz que isso não lhe seja posto em conta. Estevão está sendo apedrejado e diz, orando ao Senhor: Senhor, que isso que eles estão fazendo comigo aqui não seja imputado a ele, não impute a eles este pecado. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui: meu filho Timóteo, eu fui abandonado por todos, sim, fui abandonado por todos, mas eu aprendi com Estevão, que isso não seja posto na conta de ninguém. Mas, meu filho, apesar do abandono, apesar da dor do abandono, apesar da privação, apesar do martírio ser iminente, apesar de tudo aquilo que eu estou sofrendo agora, meu filho, o Senhor me assistiu. O Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Verso 17, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. Meu filho, apesar da situação que eu estou vivendo, o Senhor esteve comigo, Ele me deu forças e eu completei o propósito da minha vida. E mais, meu filho, Ele vai me livrar de todo mal. Meus irmãos, os irmãos percebem aqui o quadro que o apóstolo Paulo está pintando para o seu filho na fé, Timóteo? Ele está perto da morte, está dizendo que o Pai eterno o livrará de todo mal. Para o apóstolo Paulo, a ideia de que morrer de fato é estar com Cristo e de fato é lucrativa, não é apenas uma ideia teórica ou fictícia. Absolutamente, o apóstolo Paulo entende que mesmo que a morte chegar, ele será liberto por Deus, estará com o Senhor por toda a eternidade, porque no versículo 18 ele está dizendo: o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Meus irmãos, a realidade do apóstolo Paulo de fato era uma realidade de abandono, de privação, de traição. Era uma realidade a qual o martírio estava iminente, mas também era uma realidade na vida do apóstolo Paulo que em nenhum momento o Senhor, o Deus eterno, o abandonou. Em momento algum. Ele está dizendo, e nós podemos enxergar o apóstolo Paulo aqui depois de toda dificuldade, depois de toda a tristeza no coração, depois de toda a amargura na alma, ele pegando o fôlego e dizendo: meu filho, mas o Senhor me assistiu de força, me revestiu de forças, Ele me assistiu, Ele estava ao meu lado, Ele sim me deu forças para que eu completasse aquilo que Ele pediu para que eu fizesse, e Ele me levará a salvo para o seu reino celestial. Essa é a realidade do final da vida de Paulo. O pastor Hernandes Dias Lopes vai dizer que se Paulo fosse lido pelas lentes, ou visto pelas lentes da teologia da prosperidade, ele seria um fracasso total.
Porque a teologia da prosperidade diz que você deve ter, ter e ter. O apóstolo Paulo não tinha, foi abandonado, foi traído, estava prestes para morrer. Essa é a realidade da vida do apóstolo Paulo. E essa realidade, meus irmãos, nos ensina pelo menos 3 lições. E a primeira delas é: a realidade não é uma fantasia. Não é uma fantasia. Mas às vezes nós vivemos como se fosse, em que a morte não vai bater a porta da nossa vida, ou das pessoas as quais nós amamos, ou dos amigos da nossa escola, ou dos nossos parentes. A realidade não é uma fantasia. O apóstolo Paulo está pintando aqui o fim da vida dele, mostrando que sim, essas coisas podem acontecer com crentes em Jesus. O problema, meus irmãos, é que o sofrimento na mente de nós cristãos contemporâneos nos assusta. Em seu livro Razão para Crer, R.C. Sproul diz que o sofrimento assusta os cristãos pela falsa ideia de que discípulos de Jesus não sofrem. E eu não estou sendo pessimista aqui, muito pelo contrário. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito otimista, até demais. Mas eu estou falando da realidade para os irmãos, a realidade que o apóstolo Paulo viveu, a realidade que ele pinta para o seu filho na fé, Timóteo. E meus irmãos, decorrentes dessa realidade que nós vivemos, a mensagem a qual nós somos influenciados do nosso mundo, faz com que nós pintemos um quadro em nossa vida, em que cristãos hoje não podem sofrer, e nós tomamos parte dessa visão de mundo, dessa cosmovisão, e isso adentra a nossa vida, e nós nos esquecemos de textos bíblicos que, por exemplo, dizem que no mundo vocês terão aflições. Nós nos esquecemos de textos bíblicos que dizem: meus amados irmãos, sejam felizes por passagens por várias provações. Nós nos esquecemos de textos bíblicos que dizem que a tribulação produz a perseverança, e por aí vai. Nós nos esquecemos desses textos bíblicos simplesmente porque nós tomamos parte desta visão de mundo em que crentes em Jesus não sofrem. E o apóstolo Paulo aqui, meus irmãos, está mostrando para nós que crentes em Jesus sofrem, que crentes em Jesus passam por dificuldades, passam por tribulações. Mas como eu disse, nós somos massacrados por essa ideia de que filhos de Deus não sofrem, de que filhos de Deus são cabeça e não são cauda, de que filhos de Deus são o último floquinho de neve, ou a última Coca-Cola do deserto. Mas, meus irmãos, como continuar pensando assim depois de vermos o final da vida do apóstolo Paulo? A realidade não é uma fantasia, meus irmãos. A realidade é dura. A realidade é dura. E se nós não tomarmos a consciência de que nós devemos viver a realidade e não enfrentar a realidade, porque a realidade vai lutar com você com armas que as quais você não pode enfrentar. A realidade vai lidar com você com a morte. A realidade vai trazer para você doença, e você não sabe quando essas coisas vão acontecer. A realidade talvez vai trazer para você traição, vai trazer abandono, e você não sabe de onde vai vir essas coisas, mas talvez elas venham. E se nós quisermos enfrentar isso, nós nos frustraremos. Nós precisamos entender que a realidade, meus irmãos, portanto, não pode ser negada. Ela deve ser de fato vivida. A morte chega, e chega para parentes, e chega para nós, e chega para pessoas que nós conhecemos. As necessidades batem à porta da nossa vida. Sim, quantas pessoas estão agora passando necessidade por decorrência das chuvas? Como não dizer que é uma realidade o luto na vida das pessoas que perderam ali parentes em Capitólio? É uma realidade. Sim, não tem como negar, está acontecendo. E como nós vamos falar que Deus não permitiu? Sim, Deus permitiu. Mas isso não é culpa do Senhor. Claro que não. É lógico que não. Nós sabemos disso, que o Senhor é soberano, e todas as coisas acontecem segundo o seu propósito eterno, que é bom, perfeito e agradável. E se nós não tomarmos a consciência, meus irmãos, e confiarmos nisso com todo o nosso ser, vai ser difícil demais viver a realidade. Vai ser difícil demais a gente enfrentar a realidade de frente. Se nós não tomarmos a consciência de que de fato a vida é dura,
de que de fato as coisas podem acontecer, se vivermos nessa fantasia, negando a realidade, vai ser de fato, inclusive, permanecer firmes na palavra do Senhor. O apóstolo Paulo está dizendo: meu filho, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé, eu permaneci firme. Meus irmãos, quando a morte, as necessidades, a traição, o abandono batem à porta da nossa vida, quando essas coisas acontecem, não há possibilidade de negarmos, mas nós somos obrigados a viver. Como as pessoas que estão vivendo todo esse luto que nós já sabemos, não vão viver isso. Sim, a realidade trouxe a obrigatoriedade de viver isso que eles estão passando agora. A questão, meus irmãos, é: o que fazer diante da realidade? Desistir? O apóstolo Paulo não desistiu. O nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo açoitado por um cálice que, segundo Lucas, o fez sangrar gotas de sangue, permaneceu firme no seu propósito. Homens e mulheres que passam por dificuldades tremendas, e estudarmos a história da igreja, veremos isso. E talvez você, que passou por dificuldades tremendas na sua vida, está aqui hoje, está nos acompanhando, está firme no Senhor. Como que você conseguiu permanecer firme no Senhor diante das dificuldades da sua vida? Como que você conseguiu permanecer firme no Senhor diante da dura realidade? Diante de uma realidade que nós pintamos e talvez seja até mesmo cruel. Como que você conseguiu permanecer firme? Você não desistiu, porque você está aqui. Ou você está aí, em casa. Você não abandonou o jogo. O jogo da vida é difícil de ser vivido, meus irmãos. O jogo da vida não é fácil. A partir do momento que a gente se torna adulto, então, a partir do momento que vem um filho, as preocupações, esse mundo, mas o mundo é a realidade que nós estamos vivendo. Então nós vamos abandonar o jogo, nós não vamos criar os nossos filhos, nós não vamos continuar com as nossas perspectivas e os nossos objetivos. Por exemplo, a gente vai se acomodar dizendo: não, a realidade é desse jeito mesmo, então deixa a vida me levar. Não, meus irmãos, nós precisamos compreender que a realidade deve ser vivida na dependência de Deus. O apóstolo Paulo, nos versículos 16 a 18, diz: ninguém foi ao meu favor. A realidade do abandono é presente na minha vida, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Meus irmãos, não existe ninguém que possa revestir a sua vida de forças como o Senhor. Sim, é importante recebermos um abraço, uma palavra de ânimo. Sim, é importante recebermos uma mensagem, como eu disse para os irmãos. Sim, é importantíssimo recebermos isso, mas nenhuma dessas mensagens, nenhuma dessas palavras serão tão eficazes em nossas vidas do que sermos revestidos de forças pelo Senhor. Por isso, não há o que temer diante da realidade. Não foi isso que cantamos hoje? Não há o que temer, contigo eu estou, não te assombres. Eu sei que a realidade te assusta, eu sei que a realidade te assusta, eu sei que colocar um filho no mundo te assusta, eu sei que fazer as coisas e continuar servo do Senhor lá na faculdade te assusta, na escola te assusta, eu sei, porque as coisas vêm de uma forma que talvez você não consegue lidar, eu sei disso, mas eu estou aqui para te revestir de forças. Eu estou aqui para estar com você em toda a caminhada. O Senhor Jesus Cristo disse, meus irmãos, que Ele estaria conosco em todos os momentos, até a consumação dos séculos. E o apóstolo Paulo está dizendo: o Senhor me assistiu. Ele estava comigo diante de todo o abandono, diante de todas as frustrações que eu tive com as pessoas. Sim, Ele me assistiu e me revestiu de forças. E meus irmãos, Deus só reveste de forças aquele que está sem força. Se você hoje entender que está sem forças, o Senhor pode te revestir de forças e você sair daqui exultando o nome de Jesus. Diante da realidade, meus irmãos, é no Senhor que nós devemos confiar. Diante da realidade, é nele que nós devemos acreditar. Acreditar que o Senhor nos livrará segundo a sua vontade de todas as coisas que nós temos passado. E meus irmãos, nós podemos descansar na certeza de que as promessas do Senhor vão se cumprir. O apóstolo Paulo está dizendo:
Ele me levará para o seu reino celestial. Não teve uma promessa na palavra de Deus que deixou de se cumprir. Todas se cumpriram. E a promessa de que Ele nos levará para o seu reino celestial também há de se cumprir. Portanto, meus irmãos, que confiemos no Senhor. Não façamos de conta que a realidade é uma fantasia, porque ela não é. A gente não pode brincar de existir. Não, a realidade é difícil, mas o Senhor há de estar conosco em todos os momentos da realidade. Sabe por quê? Porque Ele é soberano sobre a realidade, porque Ele conduz toda a realidade, porque a realidade não, com toda a sua crueldade, não pode abater o Deus a quem eu e você servimos, o Deus a qual foi para a cruz, morreu sim, mas ressuscitou e vivo está, habitando em cada um de nós através do Espírito Santo. É nesse Deus em quem nós confiamos, é nele que nós devemos colocar a nossa vida. Portanto, com as mesmas palavras do apóstolo Paulo, eu encerro esse sermão de hoje. A Ele a glória, pois pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, a sua palavra é impressionante, Pai, porque ela não esconde de nós aquilo que nós podemos viver, ela não nos ilude, o Evangelho não nos ilude, o Evangelho, Senhor, nos mostra quem nós somos, e mostra aquilo que nós podemos viver. Sim, ó Pai, nós podemos viver momentos preciosos, momentos de alegria, de satisfação. Sim, isso também é uma realidade em nossas vidas, mas a Tua palavra não esconde de que crentes em Jesus podem sim passar por angústias, por dores, tristezas, todas decorrentes da realidade em que vivemos. Mas nós sabemos, ó Pai, que diante de toda a realidade o Senhor nunca nos desamparará, o Senhor nunca vai nos deixar, o Senhor estará conosco em todos os momentos. E nós sabemos, ó Pai, que esta realidade é parte de outra parte, onde tudo vai começar de verdade, onde sim, aí, contigo, morando, Pai, ao seu lado, nos lugares aos quais o Senhor preparou para nós, através do seu sacrifício da cruz. Aí, ó Deus, nós não teremos mais dores, angústias, tristeza, choro, luto. Todas essas coisas que fazem parte da nossa realidade hoje, não fazerão mais parte da nossa realidade quando vivermos com o Senhor. É por isso que diante de Ti nós te pedimos, sustenta-nos diante dos dias que nós temos enfrentado. Sustenta-nos diante das notícias que são cruéis, das notícias que mexem com o nosso coração e com a nossa alma. Sustenta-nos, ó Pai, diante dos acontecimentos que de fato nos pegam de surpresa. Por isso, ó Deus, nós te pedimos, sustenta-nos, e nós confiamos no Teu sustento e confiamos na Tua graça sobre nossas vidas. É a nossa oração